O título da nossa meditação nessa manhã: Setembro Amarelo. Esse mês é feita uma campanha com relação à prevenção do suicídio. Amarelo porque em 1994, um jovem chamado Mike M., ele adquiriu um desses carros bonitos, antigos, um Mustang, que era do ano de 68, e ele trabalhou neste carro, reformando este carro, e no final ele pintou este carro de amarelo. E na cidade que ele morava, ficou conhecido como o Mustang do Mike. Era um jovem de 17 anos e era muito querido pela sua comunidade. Mas, de repente, ele cometeu um suicídio. Isso trouxe grande tristeza, consternação para a família, para os seus amigos e para toda uma comunidade. E no dia do seu enterro, seus amigos levaram cartões e fitas amarelas com relação ao Mustang que ele tinha, que era amarelo. Nessas fitas estavam escritas a frase: se você precisar, peça ajuda. O suicídio é algo que deixa-nos perplexo. É uma situação muito complexa que o ser humano se envolve. O próprio jornalismo tem um código de ética de não estar noticiando o suicídio. Isso é algo que veio em 1774, através do que é conhecido como o efeito Werther. Foi um escritor alemão que escreveu um livro com o seguinte título: Os Sofrimentos do Jovem Werther. E esse livro narra que este jovem, ele cometeu o suicídio. E isso desencadeou, naquela época, uma onda de outras pessoas cometerem o suicídio. Então nós temos várias celebridades, como Marilyn Monroe, que cometeu o suicídio. O suicídio, ele tem alguns fatores que nós precisamos estar alertas. Um fato que os estudiosos comentam é os transtornos psiquiátricos. Pessoas que passam por esses transtornos são mais suscetíveis. Um outro fator são doenças que podem ocasionar a ansiedade, a instabilidade das emoções,
podem ocasionar as desesperanças. Isso também é um outro fator que é colocado. Um outro fator que deve ser tratado, e o nosso país também tem dado uma atenção toda especial com relação à saúde pública. No universo de 100 mil pessoas, 6 pessoas cometem o suicídio e muitas tentam o suicídio, mas não conseguem. E isso é algo que não é pessoal, mas é algo coletivo que toda a sociedade deve se preocupar. Muitas das vezes, também o suicídio é subestimado. Pessoas não dão o devido valor e só depois que acontece que há alguma atitude. Precisamos ter atitudes conscientes de que isso pode estar ocorrendo com pessoas do nosso lado. Um outro fator são grupos de risco, isto é, mulheres, por exemplo, tentam mais, mas homens chegam com mais êxito à fatalidade. Grupos de jovens de risco entre 15 a 29 anos são mais suscetíveis. As causas mortes, por exemplo, entre os jovens são mais acidentes automobilísticos, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o suicídio. Também grupos de idosos com mais de 75 anos também tem uma letargia maior. Associações de fatores psíquicos como depressão associados com vícios como bebida, como drogas, precisa haver uma atenção toda especial. Vínculos familiares, sociais, como uma comunidade da fé, são vínculos positivos de preservação da vida. E a ausência desse vínculo, pessoas isoladas, pessoas sozinhas, é um fator de risco que precisa ter toda um cuidado. E por último, os especialistas apontam a prevenção, que é a proteção, que é tratar do assunto, que é ouvir a pessoa que muitas das vezes começa a dizer: tenho vontade de morrer, a vida já não me traz nenhuma alegria. Então são pessoas que precisam ter um devido cuidado. E na vida cristã, isso também pode ocorrer. Nós vemos alguns exemplos, como o profeta Elias, depois de grande êxito diante dos profetas de Baal, de Acera, grande batalha espiritual que ele teve, foi ouvido por Deus, grande manifestação de poder. Ele foi ameaçado pela rainha Jezabel
E aquela ameaça, uma simples ameaça de uma mulher, fez com que ele entrasse num processo de depressão muito forte e ele pedia a morte. Deus teve que tratar com ele. Lembramos-nos também de um outro personagem, como foi o profeta Jonas, que teve uma missão para pregar aos assírios, a cidade de Nínive. A princípio ele fugiu, mas depois, diante da manifestação do poder de Deus, ele retornou. E quando ele viu que o desfecho foi favorável a uma misericórdia de Deus em favor daqueles que eram inimigos de Israel, ele entrou num processo de abatimento e pedia a morte. São fatores, são situações que pessoas podem passar. E uma das pessoas que passou por grandes tribulações neste mundo foi o apóstolo Paulo. Nós podemos ver ele relatando algumas passagens, como por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Esse homem passou por momentos terríveis. Certa ocasião, judeus queriam matá-lo, ele teve que ser colocado num cesto para ser preservado a sua vida. Foi apedrejado, sofreu naufrágio, teve na presença de falsos irmãos, foi açoitado, foi preso. Uma pessoa que sofreu demais por amor a Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, ele diz: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, situações emocionais fortes que levaram esse apóstolo a um processo interior de muita luta, mas ele tinha a esperança, o conforto, a força que vem da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, ela não é uma espécie de estufa. Nós estamos com vários riscos, principalmente quando nos posicionamos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que muita oposição vai vir, os inimigos como Satanás, como o mundo, como a nossa própria carne,
movem-se contra nós, querendo nos abater, querendo tirar a nossa comunhão com Deus. Deus não coloca uma espécie de redoma de vidro em cima de nós, mas nós temos que enfrentar todo tipo de situação. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ele faz essas declarações paradoxais de situações que todos nós passamos também. Ele fala isso num contexto em que nós fomos iluminados pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras e pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele diz em 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse, e essa expressão é muito maravilhosa, porque Deus toma a iniciativa desde lá do Jardim do Éden. Deus tomou a iniciativa com os nossos primeiros pais, quando da desobediência. Tudo que Deus fez era bom, mas houve a desobediência. E Deus teve que providenciar um meio de retornar à comunhão com as suas criaturas. Mas ao mesmo tempo Deus retirou os nossos primeiros pais de um lugar de delícias que era o Jardim do Éden e colocou-os fora do jardim. Isso significa, diante de um mundo decaído, de um mundo de violência, de opressão, que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, como fazendo uma comparação com uma criança que sai do ventre da sua mãe, um ambiente acolhedor, mas chegou o período gestacional, na sua conclusão, ela tem que sair, e a primeira coisa que ela faz é o choro, porque há um contraste, e assim ela começa a receber já essa pressão que temos neste mundo. Mas Deus providenciou a palavra de Deus. Deus providenciou o Senhor Jesus Cristo. E no verso 6, Deus disse: das trevas, que é este mundo que vivemos, resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa providência Deus fez, e isso deve nos deixar animados diante de todas as circunstâncias desfavoráveis que podemos estar vivendo neste mundo.
desemprego, falta de amor, falta de consideração, perseguição, como diz o texto aqui, tribulação que vem, situações que nos deixam perplexos diante de notícias, de calamidades que podemos ter neste mundo, perseguição, pessoas que nos perseguem, abatimentos de toda ordem, por exemplo, falta de emprego, falta de uma colocação digna depois que uma pessoa chega a cursar, a finalizar os seus estudos numa faculdade, com tanta luta, mas aí ela não encontra um prosseguimento para essa mesma profissão que ela escolheu. Tudo isso causa uma pressão muito grande, mas nós temos que entender que existe uma saída. Deus, Ele resplandeceu essa luz no nosso coração. Temos que entender que isso faz parte desse processo de peregrinação que nós temos neste mundo. E o apóstolo Paulo sabia disso, e ele então vai dizer, 2 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro é o Evangelho, é algo que não nos custou nada, é algo que veio da parte de Deus, e Deus despertou em nós essa iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E esse tesouro está num vaso de barro, um vaso que é frágil, um vaso que Paulo colocou como uma espécie de lamparina. E aqui vemos um contraste muito grande do tesouro que é o Evangelho para com o vaso. O vaso, ele pode ser substituído. O Evangelho é eterno. Ele não pode ser mudado. O vaso é apenas para conter o Evangelho. O vaso não pode querer ser mais bonito ou ter mais conteúdo do que o Evangelho. É como uma bela pintura, a moldura não pode ser maior do que a pintura. Nós temos que mostrar a pintura. A moldura é apenas uma particularidade. Então Paulo, sabedor disso, ele diz, sabedor da sua condição de ter passado por tantas tribulações, perseguições, sofrimentos, ele dizia para que a excelência do poder, e realmente o Evangelho é o dínamos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O maior poder que existe neste mundo, poder transformador, que veio através de Cristo, que mudou a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse poder transformador, ele nos vai dar força, ânimo, para que possamos suportar todas essas pressões que todos nós passamos, tribulação, perplexidade,
perseguição, abatimento, muitas das vezes, o Senhor, Ele tem um escape. Paulo sempre vai dizer nessas declarações esse porém não angustiados, porém não desanimados, porém não desamparados, porém não destruídos. Que você entenda, talvez você passe por uma situação como essa, desesperadora, mas procure estar sendo ajudado por alguém. Se você precisar, peça ajuda. Este é o slogan deste Setembro Amarelo. Não fique sozinho. A jornada desta vida não pode ser feita isoladamente. Nós precisamos uns dos outros. É como você andar por um deserto, pode pisar numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Se você passa por uma dificuldade muito grande, fique no seu lugar. E não fique isolado. Caminhe com alguém do seu lado. O Senhor sempre mandou os seus discípulos 2 a 2. Porque se você estiver numa situação embaraçosa, uma outra pessoa pode lançar a corda para você. Pode estender a mão amiga para que você saia deste abatimento, desse poço, e você continue caminhando, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele mesmo passou por grandes aflições, homem de sofrimento, mas ele venceu o mundo. E ele deixou garantido que se nós estivermos nele, nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe e se você precisar, peça ajuda. Amém.